A chegada de Griezmann no Barcelona em 2019 trouxe no mínimo de sabores, distanciamento e frieza. A cada treino e jogo, os flashes da época mostram com nitidez a distante relação com o principal nome do time, Lionel Messi. E o que poderia estar por trás disso? Já que Griezmann era, na época, estava no topo da artilharia na Europa. E é isso o que eu vou te contar. Aqui é o Luiz, você está no Powerfoot, então já deixa seu like, ativa a notificação e roda a vinheta. Até a temporada de 2018, Griezmann era o cara do Atlético de Madrid e o homem de confiança do técnico Diego Simeone. Só nesse ano, para que você tenha uma ideia, ele participou de 31 gols em 31 partidas, sendo que 22 gols marcados e 9 assistências. E de quebra, nessa mesma temporada, ele conquistou a Copa do Mundo com a seleção da França e o título de Supercopa Europeia sobre o rival, o Real Madrid. E com esse currículo, tinha todas as credenciais para figurar no Barcelona e contou com aval e elogios de Messi e demais companheiros na época. Sendo que neste mesmo ano, o Barça demonstrou interesse e ofereceu uma proposta que foi inclusive negada, tá? Foi nesse intervalo aí, entre a proposta e a recusa, que a relação com o argentino ia azedar com a chegada no Barcelona, tá? Quando o Griezmann recusa a proposta e continua a temporada, em 2018, no Atlético de Madrid, ele declara que estaria muito feliz de continuar no clube e não gostaria de ser uma sombra para o Messi. Só que, galera, essa declaração complicou muito as coisas para o francês quando ele chegou no Barcelona lá em 2019, ali onde comentários de vestiário da imprensa alegavam que o Messi não tinha recepcionado muito bem, a chegada do francês. E esse fato ficou ainda mais evidente num jogo entre o Barcelona e o Inter de Milão, onde a equipe blaugrana venceu a da milanesa por 2-1 de virada. Então, os jornais repercutiram que nesse jogo faltava sintonia entre Messi e o Griezmann. E por mais que os jogadores negassem qualquer tipo de desentendimento ali no vestiário, dentro de campo, a falta de interação entre os craques ficou muito expressa nos números, tá? Onde o Griezmann recebeu apenas 2 bolas de Messi e passou 3 pro camisa 10, totalizando então 5 interações, algo que é ridículo num jogo assim. O francês então foi o jogador que menos entrosou com o argentino ali, exceto os zagueiros Lenglet, Piqué e Semedo. Para ter uma ideia, o La Pulga, que é o apelido do Messi, trocou passes mais com Dembélé, 7 vezes inclusive, que jogou apenas 24 minutos, do que com o Griezmann, que atuou por 66 minutos. Tudo isso, gente, foi apenas um exemplo dessa tremenda confusão. Com esse contexto, o francês por várias vezes tentou explicar essa situação. Como, por exemplo, numa entrevista que ele deu ao canal Movistar, que ele disse o seguinte: eu falei com o Messi quando cheguei ao Barcelona, e ele me disse que ficou muito chateado quando eu recusei vir um ano antes porque ele havia feito elogios públicos a mim, mas que ele estava fechado até a morte comigo, e é o que eu noto e eu sinto a cada dia. Mas tal estranhamento não foi exclusividade do Messi, tá? Outro craque do time, o Suárez, também manteve certa distância ali do Griezmann. E aqui o caso é por uma questão mais cultural, digamos assim, tá? Eu vou explicar. Nos tempos de Atlético de Madrid, o Griezmann conviveu com muitos uruguaios, desde técnicos a jogadores como o zagueiro Godini, E, claro, ele adotou hábitos sul-americanos, como o tomar chimarrão, por exemplo. Fato esse que levou o Griezmann a ser chamado por Suárez como um falso uruguaio e causar um certo incômodo ali. Se usarmos, nesse caso, o mesmo exemplo do jogo contra a Inter de Milão, por exemplo, na partida, a relação com o Suárez também não foi muito legal, tá? O Griezmann repetiu os números que teve com o Messi e interagiu apenas 5 vezes com o uruguaio. Mas nem tudo foram só lamentos pro francês, tá? Houve momentos muito bons ali com a equipe e com o Messi. Num jogo, inclusive, entre Barça e Vila Real, pelo Campeonato Espanhol, uma verdadeira pintura, o Messi, na entrada da grande área, dá um toque de calcanhar a Griezmann e o francês completa pro gol com uma cavadinha simplesmente maravilhosa. Em outro jogo pelo mesmo Campeonato Espanhol, agora com o HD e o Huesca, o atacante francês, já numa atuação de recuperação na equipe, em outra bela finalização, marcou seu segundo gol com um chute na gaveta, na goleada do Barça por 4-1. A mesma recuperação ocorreu em outro jogo pelo Espanhol contra o Granada, quando o Messi e o Griezmann brilharam na goleada por 4-0, marcando 2 gols cada um.
Na época, o Barcelona desembolsou 120 milhões de euros para contratar o atacante Antoine Griezmann. E não se pode dizer que a sua passagem foi um sucesso. Boa parte da temporada foi bem atrapalhada pelo coronavírus ali. Então, portanto, ele atuou menos do que ele poderia. Mesmo assim, depois de um ano de clube, o atacante ainda não conseguia mostrar ainda todo o seu potencial. Então, muitos portais de notícia na época enfatizavam que a atuação era muito abaixo do esperado. Além disso, a passagem dele foi marcada por grande parte ali do tempo no banco de reservas, onde o próprio jogador assumia que a sua primeira temporada na Catalunha não foi assim muito legal, foi mais difícil, tendo que se adaptar a um diferente sistema de jogo e de posição no campo também. Pelo Barcelona, o francês jogou 102 partidas, com 35 gols marcados e 16 assistências. E em 2022 ele voltou para o Atlético de Madrid, com um contrato que vai atuar até 2026. Pelo clube madrilenho, já conquistou a Supercopa da Espanha, da Europa League, da Supercopa da UEFA, sendo o maior artilheiro dos colchoneros. E afirma que o Atlético de Madrid será seu último clube na Europa, Uma pena para o Barcelona que um grande jogador como esse não tenha rendido o esperado. E como nós vimos, o ambiente do grupo também contribuiu um pouco para isso, E no futebol, um bom ambiente faz total diferença. Gente, dá um like no vídeo aí, ativa as notificações e nos vemos na próxima.